meus queridos. Bom, iniciarmos o nosso programa Fé e Vida. Como de sempre, nossos costumes, vamos iniciar fazendo as nossas orações iniciais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe querida, nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como de costume, alguns assuntos relevantes à nossa comunidade, à nossa regional. A Igreja, juntamente com a pastoral familiar e movimentos, diz não ao aborto. Neste dia 14 de julho, no próximo sábado, a partir das 9 horas, na Praça 1º de Maio, Marcha Provida. Venha você também para defender e lutar pela vida. É dar ou não à cultura de morte. Também, juntamente com a pastoral familiar, no dia 5 de agosto, teremos um encontro de sensibilização sobre o planejamento natural da família, o MOB, em Coronel Fabriciano. Será no Salão Paroquial de Coronel Fabriciano, ao lado da Rádio Educadora, no horário de 8 às 17 horas. Este encontro é destinado aos agentes da pastoral familiar, principalmente agentes de noivos, recém-casados e qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer o método. Procure um agente da pastoral familiar ou a secretaria da sua paróquia para preencher a ficha de inscrição. Teremos uma taxa de R$15 por pessoa para nos ajudar no almoço e no lanche. A paróquia São João Batista de Timóteo, no dia 21 ao dia 29 de julho, comemora a Semana Nacional, a Semana da anunciar as Santas Missões Populares, com o tema Renovar a Esperança, Defender a Vida, Ide e Evangelizai. Então hoje, para o nosso programa, nós colocamos assim como a temática: somos convidados a dar continuidade ao projeto de Jesus Cristo em comunidade. Aí nós veremos que nessa reflexão desse nosso domingo, desse 15º domingo, onde nós somos chamados a atuar, a dar continuidade em comunidade. Porém, o chamamento, ele é individual. Mas como veremos no próprio Evangelho, a comunidade é ela que se manifesta, é ela que se reúne, é ela que juntamente anuncia às outras pessoas esse reino novo. Então, para esse nosso domingo, a nossa reflexão, a gente percebe o quê? Que é uma igreja em saída. Aquele mandamento que Jesus nos pede, nos determinou: ide pelo mundo, evangelizai a todas as criaturas. Como no domingo passado, quando nós terminamos o Evangelho, nós vimos o quê? Que Jesus, na sua própria terra, ele não conseguiu, pelo dom da dúvida, essa incerteza, a falta de fé,
as pessoas não o reconheceram como Senhor e Deus. E hoje, a gente vê que Jesus não concordou com isso. Ele continuou a sua caminhada, e no domingo de hoje, né, a gente vai refletir o que ele chama, envia 2 a 2, para dar continuidade à sua missão. E a gente vai ver também o seguinte, que o próprio Jesus abençoou esses discípulos, como Amós também foi abençoado, e nós hoje também somos abençoados, e somos convidados a fazer esse anúncio. Somos homens e as mulheres da contextualidade que são convocados. Como no Evangelho, na primeira leitura, todos nós somos convidados a fazer esse anúncio, a anunciar este Jesus, esse reino novo, a denunciar tudo aquilo que escraviza, tudo aquilo que discrimina, tudo aquilo que escraviza, que prende, que inibe o homem, né, que rejeita a sua salvação. Somos chamados a desinstalarmos, a sairmos da nossa zona de conforto, a buscar, colocar em marcha, como o Papa nos fala, né, em campanha, socorrer as pessoas que mais precisam. E nós hoje, na primeira leitura, nós veremos o quê? Que um profeta é Deus que busca no meio desse povo. Domingo passado, o próprio Jesus na sua terra, Deus no Salmo faz, eles não reconheceram, mas o profeta estava no meio desse povo. Hoje nós veremos o que é Amós, que é um profeta escolhido de Deus, aquele na sua atividade, não era da dinastia, não era da descendência dos sacerdotes e profetas. Deus o capacita, Deus o convida, Deus o envia a profetizar numa área hostil, uma área onde que no templo era assim, os sacerdotes, os profetas que viviam de maneira o quê? Coniventes com aquilo. E como ele consegue perceber como se fosse uma linha divisória, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E ele não compactua com isso, denuncia. Aí ele começa a pregar, mostrar este mundo falso, essas atitudes que não são convenientes, que afasta, que degrime, que maltrata, que oprime. E ele é aconselhar, opa, volta, porque aqui nesse templo você não pode ficar. Mas ele continuou, né? E aí a gente começa a perceber tudo isto. E nós vemos também o quê? Que ele combate esse espírito impuro, que nós hoje, no nosso contexto, nós podemos pegar qual que é esse espírito impuro. Esse espírito, né, dessa sede, dessa necessidade falsa, em que nós somos o quê? Cada vez mais obrigados a consumir, a consumir, a consumir, e nunca nos satisfazer. Esse é um espírito que escraviza as pessoas, que prende. Então nós hoje, né, somos o que? Convidados a esse anúncio, a buscar essa liberdade, sermos fiéis ao projeto de Deus. E também, na segunda leitura, nós veremos o quê? Que tudo o que nós temos é por graça, é um hino de louvor, toda a graça, todas as bênçãos, todos os méritos que nós humanos temos, herdeiros, co-herdeiros, foram através de Cristo. São Paulo manifesta isso de maneira muito clara para todos nós. Porque desde o início, Deus já havia nos predestinado a essa vida. O que ele espera? A nossa resposta, a nossa liberdade, o nosso sim. Então hoje, nós vamos iniciar a nossa leitura pelo nosso Santo Evangelho, né? Que o Evangelho de hoje, ele encontra no capítulo 6 de Marcos, de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola,
nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se algum lugar vos receberem, não os receberem, quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés em testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram a todos que se convertessem, e expulsaram muitos demônios e curaram numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste Evangelho, Jesus já vem nos mostrar, primeiro ponto, que Ele nos envia 2 a 2. E também, esses enviados vêm nos mostrar também a continuidade do projeto de Jesus. A dependência, que Deus não precisa, mas Ele quer contar com o nosso trabalho. Ele sabe que este anúncio, essa adesão, é de anunciar esse reino, lutar contra todos os tipos de ideologias, todos os tipos da escravidão que oprime, que degrine, que explora o homem. Pede também Jesus, ao mesmo tempo, Ele nos pede para que o missionário, ele seja o quê? Que ele não leve dinheiro, que ele não leve 2 túnicas. Na realidade, o que ele nos pede? O despojamento, a nossa entrega, a nossa fidelidade ao projeto. Aí que vem uma coisa bonita. Após esses discípulos ter sido os que preparados, ter sido os que catequizados, eles são enviados a anunciar este mundo novo que Jesus vem apresentar, que Jesus chama de quê? De reino de Deus. É um reino de paz, um reino de harmonia, de fraternidade entre os homens. Percebe-se também que Jesus chama e envia, da mesma forma que o Pai o enviou, Ele também envia os seus profetas, os seus anunciadores. Aqui, percebemos o que? Esta retirada do meio do povo, Deus retira o seu profeta, o seu sacerdote. Aqui nós predestinamos o que? A vocação. Também, o número simbólico nos mostra os 12. Que vem dizer esses 12? A totalidade das tribos de Israel, do povo de Deus. Essa salvação é permitida, é oferecida a todo o povo de Deus, é para todos. Uma coisa bonita, o envio 2 a 2. A resposta ela é individual, ela é minha. Mas a minha maneira de atuar, a minha maneira de anunciar, ela precisa e depende do outro. Eu dependo do outro. A primeira coisa que a gente já começa a perceber é esta comunhão fraterna entre esses 2 irmãos. Testemunho. Este testemunho, ele tem que ser o quê? Mostrado, explicitado para as pessoas. Porque aí nós veremos o que? Essa unidade, esta comunhão. E o que une, o que faz isto? É o Espírito Santo que nos abençoa. É Ele que faz essa união. A prova, porque Deus é amor. Assim como o Pai ama o Filho e o Espírito Santo, sem essa prova de amor, nesse triângulo amoroso, é Ele que nos proporciona tudo isso, é Ele que nos capacita, é Ele que nos envia. Então esse anúncio, ele já começa a mostrar de que desta unidade, dessa fraternidade. E também, o que é que esses discípulos foram pregar? A conversão. O que é essa conversão? É a nossa mudança de mentalidade, os nossos preconceitos, os nossos prejuízos, a nossa maneira de ver, mudar a nossa perspectiva.
ter uma maneira mais objetiva, não singularizada. É isso que Deus nos pede, essa sobriedade, para que nós possamos o que? Verdadeiramente nos despojar. Ser prioridade o planejamento de Deus. Nesse despojamento Ele nos mostra isso. O que Ele nos envia, o que Ele não nos proíbe? Da sandália e do cajado, que é a autoridade que vem juntamente com o manto. Agora, essa autoridade, esse poder que Deus tem, não é essa autoridade tirânica, não. É a autoridade que dá misericórdia e do amor. Este aqui é o poder de Deus. É isso que nós temos que buscar. Saber também preparar o seu anunciador para que nem todos os locais, nem todas as pessoas, nem todas as nações aceitarão de coração aberto o que foi anunciado. O que Ele nos pede? Se naquela casa onde que você for, que fique naquela casa. Se naquela casa morar um coração bom, será aberto, retribuído é a sua paz. Anuncie, mostre. Agora, se aquele coração for fechado, naquela casa você tem o quê? Que Ele pede para sacudir a poeira dos pés. Não é um sinal de protesto, é um sinal de quê? Que você não vai compactuar com aquilo que Ele queria, que você não vai ficar magoado, mas que você anunciou e que você mostrou esse mundo novo, esta ação nova. Então hoje, neste Evangelho, a gente percebe isso, esse anúncio do reino. Mesmo que as portas fechadas, nós não podemos ficar coniventes. Levar as sandálias. O que é essas sandálias? É você caminhar, ter essa missão que representa tudo isso que Deus nos pede. A formação, ela é importantíssima. Assim como os discípulos foram formados por Jesus, os nossos missionários, os nossos profetas também têm que ser formados para que eles possam saber no contexto de cada época e enfrentar e mostrar aquilo que Deus nos quer. E assim, esses anunciadores, eles saíram curando todo tipo de doença, todo tipo de espírito impuro, que no nosso contexto hoje nós podemos ter as ideologias do consumismo e várias outras ideologias. Então, por isso, não é que na segunda leitura de hoje, a gente vai ver esse retrato desse verdadeiro profeta Amós, que nos fala, ele nos diz o seguinte: naqueles dias, disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar o teu pão, exercer a tua profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aqui fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: não sou profeta, nem sou filho do profeta. Sou pastor de gado, cultivo sicômoros. Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho. E o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, seu povo. Palavra do Senhor. O engraçado, porque Amós, na sua lida, cuidando do seu gado, colhendo o seu sicômoro, que é um tipo de figueira, um tipo de figo, e Deus vem, busca-o e fala: vá ao reino do norte, vai a Israel, profetiza para aquele povo, porque os sacerdotes, os profetas, no templo de Betel, era um templo que nós podemos dizer hoje, um templo que não era um templo abençoado, era um templo amaldiçoado. Em que sentido? Porque esses reis, eles compravam, usurpavam os poderes, os juízes, manipulavam todo tipo de política, todas as estruturas, sempre qualquer julgamento que tivesse daquele menos favorecido, ele não vencia, ele perdia.
E esses poderosos, tiranos, tirava do seu dinheiro, dava para o templo, como que se dizer assim, olha Senhor, eu estou te pagando, deixa que eu continue fazendo isto. E Amós e Deus também não concordavam. E Amós foi indicado que a chegar nesse templo, a chegar nesse local, nessa tirania, e mostrar para aqueles reis, para os poderosos, sacerdotes, profetas, que a atitude daquelas pessoas não era uma atitude condizente com a vontade de Deus. Qualquer recurso que tem o poder tirânico, olha, cala a sua boca, volta para a sua terra, porque aqui você não tem espaço. Se você ficar aqui, você vai atrapalhar. Volta para a sua terrinha, volta lá para o sul, fica lá, porque lá você pode falar, lá você não vai ser perseguido, você não poderá correr risco de morte. Qual foi a resposta de Amós? Continuou a denunciar. Esse é o nosso papel. Nós não falamos agora mesmo das duas campanhas, dos dois movimentos, é contra esses espíritos impuros que nós temos que levantar a voz, mostrar aquilo que Deus quer, clamar as pessoas, sensibilizar as pessoas para que eles possam ouvir de verdade qual que é o caminho da paz, qual que é o caminho da justiça. É isso que hoje nós, nessa primeira leitura, nós temos que ver. Que quantas e quantas vezes, pela parte moral, pela parte judicial, a gente vê tanta coisa, que o interesse maior é o de ter aquilo que Jesus condenou no Evangelho, é o poder, o dinheiro, que compra, muitas vezes, a consciência de muitas outras pessoas. E muitos entram sem saber o porquê, aprovam muitas coisas sem saber o porquê. E muitas vezes, por falta de quê? Às vezes, a nossa omissão e informação de nós mesmos. Então, aquilo, que no Salmo hoje nos fala, se o povo seguir a justiça divina, haverá paz e felicidade para todos. Isso que Isaías também nos fala, que o fruto da justiça é a paz. Que nós busquemos essa paz, que nós possamos cada vez mais buscar a vontade de Deus, essa fidelidade de Deus, sairmos, confrontar com as situações que tudo aquilo que nos leva à morte. O profeta, ele é um homem livre, ele não precisa de quê? De ter medo, porque se dobrar dos poderosos, isto seria calar a sua voz. Então, o que vem nos mostrar na segunda leitura, porque de tudo isto nós vamos entender na segunda leitura, aonde que São Paulo vai nos mostrar esse hino maravilhoso, quando Paulo fala essa carta aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção, o seu espírito de virtude, de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis. Sobre o seu olhar no amor, ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para louvar a sua glória, graça que ele nos cumulou no seu bem amado. Seu sangue, nós pelo seu sangue somos libertados. Nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da graça que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a sabedoria, prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente, e determinou a si mesmo para levar à plenitude e estabelecer e recapitular em Cristo o universo inteiro. Tudo o que está no céu e tudo o que está sobre a terra. Nele também sabemos que a nossa parte, segundo o projeto que nos conduz conforme a decisão da sua vontade, nós fomos predestinados e sermos louvor da sua glória, que de antemão coloca a esperança em Cristo. Neles também ouvistes a palavra do Senhor.
que é o Evangelho que nos salva, nele ainda acreditamos, com o Espírito prometido, que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu, louvor em sua glória. Então aqui vem nos mostrar o quê? Com todas as dificuldades, com tudo que nós atravessamos, nós temos uma esperança, que é Jesus Cristo. Que Ele seja o nosso farol, que Ele seja a nossa guia, que Ele nos ilumine para que possamos o quê? Vencer todas as tribulações. Que o Cristo nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.